Oi, pessoal, bom dia para vocês que acompanham ao vivo a programação da nossa TV Câmara de Salvador. Sejam todos muito bem-vindos. Nós falamos aqui ao vivo, diretamente do plenário Cosme de Farias, onde começa, dentro de alguns minutos, uma sessão especial em homenagem à Liga do Esperanto, a Liga Brasileira do Esperanto, né? E quem está convocando, quem convocou essa sessão especial para prestar essa homenagem foi o vereador Silvio Humberto, que está aqui comigo. Chegue mais, vereador. Tudo bem? Muito bom dia. Explique primeiro para a gente o porquê do senhor ter convocado essa homenagem, essa sessão especial. Bom dia a todos e a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara. Na verdade, a gente atende um clamor, né? Nós falamos que o futuro da cidade passa por aqui, as questões que são prementes na nossa cidade passam por aqui e hoje essa homenagem aqui, na verdade, é atender esse clamor de algo que vem assim há muitos anos. Essa é a segunda vez que nós fazemos essa sessão especial, né, em homenagem à Liga Brasileira de Esperanto, que é um sonho, né? Que é um sonho no sentido de que você poder congregar as pessoas, o amor, a fraternidade, a solidariedade, como elementos, né, e de juntar as pessoas. Eu até utilizaria, como nós estamos no mês de novembro, utilizar a expressão que nos aproxima muito, que é um aquilombamento, né? Eu já ouvia falar do Esperanto, quando a sede era aqui na ladeira do São Bento, né, a curiosidade que nos movia, e quando chegou a demanda, né, de fazer uma sessão para homenagear e com isso difundir e levar que a população soteropolitana e como você está na mídia vai para o mundo, né, possa conhecer mais sobre isso, sobre essa forma que é falada por mais de 1 milhão de pessoas, né, falam o Esperanto, mas é mais do que uma língua, né? Eu acho que é uma forma de você juntar as pessoas e de afirmar os valores humanos que, nesse momento que se critica, a gente está vivendo uma confusão, né? E onde assim, o mundo caminha a passos largos, infelizmente, por acho que em função dessa falta de entendimento, de comunicação, se tem uma comunicação muito agressiva, né? Belicosa, que na verdade não é a comunicação em si, é a ação, que é uma ação belicosa, então você termina comunicando de forma muito agressiva. E eu acho que isso aqui é um contraponto, não é? Onde as pessoas, e isso as pessoas vão acompanhar, né? Porque a ideia é que nós possamos ser uma plataforma onde nós juntamos as pessoas, essas demandas que provêm da sociedade, e como eu acredito muito nessa ideia de construção coletiva como um princípio que rege o nosso mandato, aqui chegou e a Câmara também tem que ser esse espaço que a política que é uma formação cívica. Na medida que as pessoas têm acesso, as pessoas conhecem, divulgam e a gente vai buscando dia a dia melhorar a nossa vida. Porque quando você pensa da Torre de Babel que gerou essa confusão, né, mas não é só a língua que fala, né? O corpo fala. E às vezes quando você se trava, você nem precisa abrir a boca, você já sabe que está tendo uma comunicação que é não verbal e agressiva. E o Esperanto vai apresenta uma outra visão, né, que é você de fato juntar as pessoas, solidariedade, amor, entendimento, né, em prol do bem comum. E eu acrescentaria, mais do que o bem comum, é o bem viver. Com certeza. A gente sabe, né, que como o senhor disse aí, esse bem viver tem sido cada vez mais difícil. Então, o senhor acredita que a Liga tem esse poder de fato de congregar, de unir as pessoas, e que bom seria se outras pessoas tivessem mais acesso a esse trabalho, né? Com certeza, porque assim, quando a gente fala do bem viver, é você trazer, quando vai discutir sustentabilidade, colocar a natureza também como protagonista, a natureza como sujeito, a natureza como detentora de direitos, né? E às vezes não é uma discussão sobre desenvolvimento alternativo, mas muito pelo contrário, é alternativa a esse modelo de desenvolvimento que termina produzindo uma comunicação muito, como nós falávamos aqui no início, belicosa. E a associação, né, a Liga, ela vem há muitos anos buscando essa outra forma que, assim, se é por meio da comunicação, né, da língua, com a medida que você tem uma língua que envolve as pessoas, que faz com que as pessoas se sintam parte, eu acho que a gente contribui para que a fraternidade, que é um valor fundamental, né, faça valer de fato e que a gente possa alcançar, sobretudo, quem está chegando, né? Você contribuir assim,
Eu acho que aqui nós podemos construir esse tijolozinho assim de uma sociedade mais civilizada do ponto de vista dos valores que importam para a gente, que são muito caros, e um desses valores é o amor ao próximo. Perfeito. Vereador, muito obrigada por ter dado essa palavrinha aqui com a gente. A gente vai liberar para o senhor dar início lá aos trabalhos, mas a gente convoca também Miguel Rocha, ele que é presidente da Organização da Juventude Esperantista Brasileira. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão aqui na nossa TV Câmara. E eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, né, que vem sendo realizado aí pela Liga há cerca de 87 anos, né, e com esse intuito de congregar. Fale um pouco sobre esse trabalho, como é que vocês atuam. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todo mundo. Bom, a Liga Brasileira de Esperanto, ela é uma instituição que nasceu em 1907, então nós já temos aí 117 anos de história de Esperanto no Brasil. O Esperanto é essa língua que promove muito mais do que uma conexão linguística, uma conexão social entre as pessoas, né? Promove uma integração na perspectiva de ser e de pensar o mundo, porque nós temos aí um mundo muito polarizado, um mundo em que as diferenças elas se ressaltam muito, e a diferença linguística ela é um desses pontos que o Esperanto levanta, né? Ela é uma língua que foi criada por um judeu russo que vivia numa cidade em que se falavam 4 línguas pelo menos. Então ele viu a polarização dos povos sendo hostis uns com os outros e decidiu criar uma língua que fosse neutra. Neutra não a partir de uma perspectiva política, mas neutra a partir de uma perspectiva territorial, geográfica. É uma língua que não pertence a nenhum povo, mas a toda a humanidade. E a Liga Brasileira é a instituição máxima que representa esse ideal aqui no Brasil. Nós temos no Brasil um debate linguístico muito importante a ser feito. É o debate das línguas minoritárias. A gente acha que as línguas minoritárias são coisa do passado, que isso não existe mais, mas no Brasil nós temos hoje muitas línguas indígenas sendo dizimadas, extintas, e a gente vê que um projeto de colonização ele ainda existe no Brasil hoje. E nós precisamos combater esse projeto de colonização que ainda está em curso. E o Esperanto se propõe como alternativa a essas línguas ditas majoritárias, a essas línguas imperialistas, a partir do momento em que o Esperanto se coloca como um instrumento de combate à extinção das línguas, das culturas e dos povos. Então a Liga é esse movimento que há 117 anos representa isso aqui no Brasil. Perfeito. A gente já vai liberar você, porque estamos perto aqui do início da sessão, mas deixe um contato, né, um Instagram, um local onde as pessoas possam obter mais informações sobre a Liga Brasileira. As pessoas podem nos seguir no Instagram, @esperanto_br, ou no nosso site esperanto.org.br. Valeu, Miguel. Muito obrigada aqui por sua participação, pelas informações. Você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, continue, porque em alguns instantes começa essa sessão especial em homenagem à Liga Brasileira de Esperanto. Bom dia, bom dia. Quero agradecer a presença de todos, né? E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão especial em homenagem à Associação Baiana de Esperanto, né, de minha iniciativa, né? E gostaria que hoje, né, nessa manhã, certamente teremos uma manhã muito exitosa no ponto de vista de poder divulgar, né, justamente para quem nos acompanha, os significados do que é o Esperanto. Essa é a segunda sessão que nós fazemos e para mim é uma honra muito grande. Então, gostaria de convidar para essa manhã histórica o presidente da Organização da Juventude Esperantista Brasileira, Miguel Rocha Bento. Convidar o presidente da Liga Brasileira de Esperanto, José Quirino de Macedo Neto.
a vice-presidente da Liga Brasileira de Esperanto e diretora administrativa da Associação Baiana de Esperanto, Isabel Alves de Andrade. Convidar a diretora-presidente da Associação Baiana de Esperanto, Elísia Oliveira Martins. Seja muito bem-vinda, senhora Elísia. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, que agora em seguida vem o hino, eu gostaria de pedir a todos, que façamos um minuto de silêncio em memória do filho da vereadora Marta Rodrigues, que nos deixou ontem à noite, o Marcelo Rodrigues. Então, gostaria que fizéssemos um minuto de silêncio em sua memória e compartilhando da dor da nossa querida amiga, a vereadora Marta Rodrigues. Mais uma vez, solicitando que todos fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino da Bahia. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros
Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Salve ao rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá. Nossa pátria hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina. Brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina. Brasileiros, brasileiros, corações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Vamos ouvir agora o hino do Esperanto com as crianças da LBV. Só o hino? Ah, tá. Desculpem aqui, gente. É só o hino. Só o hino, não. É o hino do Esperanto. Mais uma vez, meu muito bom dia a todos. Agradecer a presença de todos vocês aqui nessa manhã do dia 14 de novembro e dizer da minha alegria e satisfação de, mais uma vez, presidir uma sessão especial para homenagear, né, a Liga, né, o Esperanto, esse movimento que, sobretudo, para quem está em casa, nas redes, nos acompanhando, possa ter hoje uma excelente oportunidade de conhecer. Porque que quando nós olhamos aqui os olhares, né, e a forma tão
feliz com que as pessoas, tão amorosa e tão afetuosa, quando as pessoas que estão aqui, que são eu posso chamar assim, do movimento, né, Esperanto, cantam o hino, né, e à medida que transmite esse afeto, sobretudo numa quadra, nessa conjuntura tão belicosa que nós estamos vivendo, onde valores humanistas, valores que envolvam, que respeitem o outro, independente do seu credo, da sua cor, do credo, da religião, né, da sua orientação, né, as pessoas simplesmente, na medida que cantam, a gente precisa de uma comunicação que não seja, que é muito mais do que uma comunicação, que não seja uma comunicação belicosa, porque a comunicação só faz comunicar uma ação, e se a ação é belicosa, há uma tendência que você acirre isso. E quando eu tenho essa oportunidade, que quem está em casa, né, nas redes, poder acompanhar, conhecer o que é o movimento, eu acho que é uma oportunidade ímpar que essa casa tem, e singular, de poder cumprir o seu papel, que é atender às demandas que vêm da sociedade, sobretudo da sociedade que vem da sociedade civil, e também assumir esse caráter pedagógico, né? Eu costumo dizer que aqui a gente tem esse papel também, é nossa atribuição, além de representar as pessoas, poder ser pedagógico, né? Porque o alcance desses 6 anos da Rádio Câmara, da TV Câmara, que tem aqui mais de 6 anos, né? A Rádio Câmara tem esses 6 anos aí, é essa oportunidade de você levar isso, inicialmente, para os 4 cantos da nossa cidade, para que as pessoas tenham esse prazer, essa oportunidade de ter esse conhecimento, né? Porque, à medida que você conhece, gera também envolvimento. E quem sabe, nessa onda também de violência que nos abate, aqui está uma forma um caminho para exercitar a tão sonhada a cultura da paz, né? Então, isso nos dá essa oportunidade que hoje, pela manhã, nós vamos ter isso, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a cada essa oportunidade do nosso mandato, que tem como um dos seus pilares a educação, a igualdade para valer, né? A trabalhar acredita na construção coletiva, que não é você construir sobre o outro, sem o outro. Então, eu agradeço mesmo essa oportunidade de estar aqui apenas conduzindo, né, e aprendendo com vocês, porque a minha formação antes de ser vereador, eu sou professor, né? E, assim, à medida que isso chega, né, eu levo isso também para os meus alunos, porque eu também venho dos movimentos sociais, né, especialmente do movimento negro, onde nós sabemos o quanto essa cidade deixa de avançar por ser ainda uma cidade estruturada, né, pelo racismo, né, que impede das pessoas simplesmente serem pessoas. E celebrando um mês que é tão caro para todos nós, que é o mês da consciência negra, que começa com um dia e se torna um mês. Então, ter essa oportunidade de fazer essa sessão, de presidir essa sessão, para mim é uma honra muito grande, porque você abre caminhos, você abre possibilidades e você cria esperanças, né? Então, esse movimento eu quero me somar, me colocar ao lado de vocês, né, para entender mais, aprender mais, e que o que está nos seus princípios possa se fazer presente também nas nossas ações do mandato, porque eu acredito que cada vez mais nós precisamos, para enfrentar o que aí está, afeto, né? Então, a gente precisa exercitar, de fato, a política do afeto para poder que tenhamos efetividade nas nossas ações e podemos dizer que viver vale a pena, viver bem vale a pena, exercitar o bem viver vale a pena, respeitar a natureza vale a pena, mas, acima de tudo, assegurar a todos nós dignidade, né?
Dignidade não pode ser uma palavra, e eu acho que esse movimento contribui para que a gente possa edificar nas nossas ações a dignidade. Então, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de presidir essa sessão em homenagem a esse movimento. Muito obrigado. E agora sim, eu convido as crianças e jovens, que não tem só crianças aí, já tem os adolescentes aí, né, para a sua apresentação. Só um minuto aí. Ah, tá. Posso fazer isso ao final. Tá bom. Vamos lá? Gentil e sem revoltar, você
Bacana. Agradecer ao presidente da LBV, José de Paiva Neto, a gestora do Centro Comunitário da LBV, Rita de Cássia, e o educador musical das crianças do coral da LBV, Edson Rubens. Mais uma salva de palmas aí, minha gente. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar aqui. Vou convidar agora o presidente da Organização da Juventude Esperantista Brasileira, Miguel Rocha Brito, para... É o outro? Estou falando aqui. Desculpe. Pode fazer uso aí da tribuna. Pois é. Quer seguir essa ordem? Bom dia a todos aqui presentes, aos espectadores e à mesa, na pessoa do senhor vereador Silvio Humberto. É uma honra para mim ocupar esse espaço tão importante, ainda mais no cargo de presidente da Organização da Juventude Esperantista Brasileira, ABEIO, que hoje é o Departamento Jovem da Liga Brasileira de Esperanto. A ABEIO é uma instituição que caminha para os seus 60 anos de existência e que foi fundada por ativistas exemplares, entre eles Paulo Sérgio Viana, Francisco Wexler, Jair Salles, Roberto Passos Nogueira e Aloysio Sartorato, este último já falecido. Esses pioneiros, por meio de sua atuação na literatura, no ensino e na organização do movimento esperantista, contribuíram e seguem contribuindo para, e digo sem exagero, colocar o Brasil no mapa do mundo, no âmbito da comunidade esperantista internacional. A juventude e o Esperanto têm uma ligação muito forte, desde o começo. Zamenhof, o iniciador do Esperanto, já em 1878, em seu aniversário de apenas 19 anos, apresentou a primeira versão do seu projeto ao seu círculo de amigos. E foi em 1887, quando contava apenas 27 anos, que Zamenhof publicou o primeiro livreto a respeito do Esperanto. Quando, em 1908, a Associação Universal de Esperanto foi fundada, Hector Odler, um de seus principais criadores, tinha apenas 20 anos. Nessa mesma época, o seu amigo Edmond Privat, 2 anos mais jovem, já atuava na organização de congressos mundiais de Esperanto. E eu poderia seguir listando exemplos e mais exemplos. Essa identificação entre a juventude e o Esperanto não é à toa. Afinal, essa fase da vida é, justamente, caracterizada pelo inconformismo para com as mazelas do mundo, a idealização de uma sociedade melhor e a força de vontade para trabalhar em busca dela. E é essa mesma dualidade que se encontra no cerne da comunidade esperantista. O ideal, os valores, a utopia que nos guia, mas também a prática, a concretização desse ideal na forma de uma comunidade internacional que se comunica de forma espontânea, sem barreiras ou intermediários, por meio de uma língua neutra comum, o Esperanto. Sim, nós sonhamos com um mundo onde, sem qualquer discriminação, todas as vozes possam ser ouvidas. Mas o Esperanto não é apenas esse sonho, não é somente um vir a ser. É, também, hoje, agora, um mundo que se abre para quem se propõe a conhecê-lo. O diálogo, o intercâmbio, o convívio direto com pessoas de todos os lugares do mundo. Uma rica literatura, uma rica história de mais de 135 anos. E, além disso, um meio único de apresentar ao mundo os saberes, as práticas e as culturas do Brasil, exercendo um patriotismo saudável, fazendo ouvir a nossa voz diretamente, sem distorções ou censuras imperialistas. O Esperanto é utopia e realidade, uma combinação poderosa, uma combinação emancipadora, uma proposta de enriquecimento cultural de baixo para cima, sem imposições. Como escreveu o próprio Zamenhof, talvez para ninguém no mundo a nossa língua democrática tenha tanta importância como para os trabalhadores, e espero que, mais cedo ou mais tarde, serão eles o principal apoio de nossa causa.
Os trabalhadores não só experimentarão a utilidade do Esperanto, mas também, mais do que outros, sentirão a essência e a ideia do esperantismo. Dessa forma, também não é por acaso que, ao longo do tempo, o Esperanto tenha sido perseguido por regimes autoritários das mais variadas tendências. Na Alemanha nazista, na União Soviética de Stalin, em Portugal, no tempo de Salazar, nos Estados Unidos, na época do macartismo, entre outros. Aqui no Brasil, também houve problemas. Em especial, quero lembrar que a BEIO, organização que hoje presido, chegou a interromper suas atividades por conta da perseguição política, sendo restabelecida anos depois por corajosos ativistas, entre eles Néia Lúcia Souza e Ciro Gomes de Freitas. Felizmente, o tempo das perseguições parece ter ficado para trás. Hoje, os principais obstáculos ao movimento esperantista são outros: o preconceito, a desinformação, a indiferença. Talvez pela falta de conhecimento a respeito do lado prático do Esperanto, dos milhares de pessoas que, ao redor do mundo, o utilizam diariamente e transpõem fronteiras que, de outra maneira, seriam impenetráveis. Talvez, por conta do desconhecimento dessa realidade, por vezes os ideais mais altos aos quais aspiramos, como a própria paz mundial, podem parecer ingênuos. E é por isso que gostaria de, novamente, relembrar algumas palavras ditas por Zamenhof, há mais de 100 anos. Não somos tão ingênuos como pensam a nosso respeito algumas pessoas. Não acreditamos que um fundamento neutro fará das pessoas anjos. Sabemos muito bem que pessoas ruins permanecerão ruins. Mas acreditamos que a comunicação e o conhecimento mútuo sobre um fundamento neutro eliminarão, pelo menos, o grande número de bestialidades e crimes que são causados não por má vontade, mas simplesmente pelo desconhecimento de nós mesmos e pela falsa obrigação de se impor. A palavra Esperanto, se traduzida ao pé da letra, significa aquele que tem esperança. O Esperanto é uma das causas que incorporam o otimismo, hoje, em construir um mundo mais pacífico, mais igualitário e mais fraterno. E é por isso que segue e seguirá sempre vivo, sempre que houver pessoas com a fé de que temos a possibilidade, o direito e o dever de trabalhar nós mesmos por um futuro melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel Rocha Bento, por trazer os princípios, né, do Esperanto, e entre eles trazer a ideia da fraternidade, da busca incansável por justiça social, pela paz, né? De fato, tem gente aí que a gente pode somar para poder enfrentar essas ações bélicas que estão no mundo. Então, é uma pena que nós saímos do século XX, entramos no século XXI ainda com problemas muito similares, mas a gente não desiste, porque quem luta por liberdade, né, não descansa, né? Como diz Bob Marley tem uma frase bem interessante que ele dizia: se os maus não desistem, não somos nós que vamos fazê-lo. Então, segue a luta. Então, vamos assim chamar a vice-presidente da Liga Brasileira de Esperanto e diretora administrativa da Associação Baiana de Esperanto, Isabel Alves de Andrade. Bom dia a todos. Com muita alegria e muito emocionada, mais uma vez aqui. Agradeço em primeira mão ao vereador Silvio Humberto pelo acolhimento desta casa para nos dar vez e voz. E quero hoje aproveitar a oportunidade e fazer um registro pequeno, muito resumido, da história do Esperanto na Bahia. Não poderia deixar passar essa oportunidade em branco para tantos amigos samideanos que estão aqui, de outros estados e de outros países nesse espaço, para aprender um pouco, saber um pouquinho da nossa história. Então,
A história da língua internacional aqui na Bahia tem traços de pioneirismo. Datam de 7 de novembro de 1910, as primeiras notícias do Esperanto em Salvador, com a formação do primeiro grupo esperantista do Estado. E isso foi registrado no Brasília Esperantisto. Ainda em 1910, o governo do Brasil mandou um representante de Salvador, o senhor Agenor Miranda, para o 7º Congresso Universal de Esperanto. No ano de 1936, exatamente em 12 de outubro, há exatos 88 anos, com sede na Rua do Bangala, eu mostro ali no Google Maps, onde fica a Rua do Bangala, em um local aqui no bairro de Nazaré, foi fundado o Grupo Esperantista da Bahia, local onde se reunia ali os primeiros esperantistas, já com uma relevante participação no movimento baiano. Depois de algum tempo, por iniciativa do Dr. Jaldo, o prefeito da cidade, na época, mandou colocar o nome da Rua do Sossego, trocou a Rua do Sossego para o nome Rua Esperanto, que até hoje está lá no bairro da Graça, antiga Rua do Sossego, atual Rua do Esperanto, em reconhecimento pela relevância do movimento esperantista na nossa capital. Há outras ruas do Esperanto aqui em Salvador, no bairro chamado São Caetano, perto da paróquia da Divina Providência, do Colégio Adventista. Nós podemos encontrar ali a Rua Esperanto, a Travessa Esperanto, a Rua Esperanto de Baixo. O Colégio Antônio Vieira, um colégio jesuíta, em 1952, através do padre Barros Leal, também colocou aulas de Esperanto na sua grade curricular no ano de 1952. E ali tivemos indícios de introduzir no currículo escolar o aprendizado do Esperanto. E também nesse ano nós tivemos representação no Congresso Brasileiro, que foi em Recife. Trago aqui a imagem desse samideano, que muito trabalhou pelo movimento esperantista no nosso Estado. Ele faleceu durante a pandemia, com 105 anos de idade, o doutor José Siquara da Rocha, médico, espírita, esperantista, e que manteve o movimento sempre aceso, não deixando apagar a nossa chama, lutando para que o nosso ideal não fosse esquecido, e, com certeza, estaria muito feliz e está muito feliz vendo todo esse congresso acontecer mais uma vez na nossa capital. A Associação Baiana de Esperanto, alguns já estiveram durante esta semana até o busto de Zamenhof, que fica ali ao lado do Mosteiro de São Bento, onde funcionou, a princípio, uma escola chamada Escola Mariana Pereira da Silva Viana, a professora Vivaldina de Magalhães Caymmi, uma educadora muito conhecida, e que levou o movimento esperantista para se reunir ali, a partir da data de 14 de março de 1955. Então, pediu para que nós tivéssemos a licença de ocupar aquele espaço, aquele casarão, onde hoje funciona a Biblioteca Anísio Teixeira. Ficamos ali durante mais de 40 anos, um prédio do governo do Estado, e que hoje abriga a biblioteca, e que, por conta da questão da estrutura física, precisou ser reformado e foi entregue à comunidade baiana recentemente como espaço público de biblioteca. Ali está o documento da nossa sede antiga. Todo esse movimento esperantista cresceu muito, progrediu muito, até que, em 1959, Salvador sediou o Congresso Brasileiro de Esperanto, por ocasião do centenário de Lázaro Zamenhof. Olha ali fotos do Congresso,
de 1959, que houve publicação no jornal à tarde, a pedido do professor Edgar Santos. Nesse mesmo período, houve a publicação do livro Electita Poemoi, pelo nosso querido Leopoldo Kneide, em 1959, que ele, Kneide, membro honorário da Associação Universal de Esperanto, traduziu vários poemas de Castro Alves, editado pelo Ministério da Educação e Cultura e também pela Universidade da Bahia. Aqui mostro o busto de Zamenhof, que está na nossa praça, uma pequena praça à frente do Mosteiro de São Bento, desde esta data, 15 de dezembro de 1971. Então, em 1978, houve ampliação de vários cursos, o movimento cresceu muito. Ali são fotos da sede antiga, junto ao busto. Alguns esperantistas estão presentes aqui hoje nessa plenária. E houve o encerramento das atividades da escola, ficamos com a casa nos anos 80, em tempo integral, vários reparos foram feitos, e foi quando começou a parceria com a Federação Espírita do Estado da Bahia, na década de 80. Nos retiramos do antigo casarão, e Salvador também sediou o Congresso de 1990 e 98. Em 94, houve a primeira reforma. Em 99, houve a intenção de se colocar ali uma delegacia, mas o movimento esperantista fez um movimento público, na via pública, para que isso não acontecesse, já que a casa tinha sido entregue com finalidade de cultura. E nós retiramos nosso material em 99 e temos uma grande biblioteca que hoje está abrigada na casa da nossa presidente, Elísia Martins, onde fizemos um anexo. Temporariamente, temos nosso acervo, nossos livros, uma sala de aula montada com tudo, mas, por enquanto, ainda não estamos com uma sede própria. Com o advento da pandemia, nós começamos a trabalhar muito virtualmente. Essa é a nossa estrutura de diretoria colegiada: Elísia Martins, Cícero Gabriel, Ilne Mazori, Raimundo, Alex e eu. Essa é a diretoria colegiada da Associação Baiana de Esperanto. Participamos, como todos sabem, de todo o movimento nacional, estamos sempre presentes nos nossos grandes encontros. E aqui no Nordeste nós temos o hábito de fazer um encontro nordestino, com todos os estados, uma vez ao ano. Quando será o próximo? Em 2025, a cidade é Natal, durante o feriado de Semana Santa. Então, é hábito do nordestino se reunir, o movimento esperantista nordestino é muito forte. Também fazemos o nosso encontro baiano de Esperanto, sempre em dezembro, onde reunimos pessoas das cidades próximas à capital e de cidades também do interior que vêm até a capital para que a gente possa confraternizar em dezembro. É o nosso encontro baiano de Esperanto, sintam-se todos convidados. Imagens aqui de alguns encontros já feitos anteriormente. E aqui está a equipe reunida para a organização deste congresso, que hoje se inicia já agora e mais tarde, em outra solenidade, a nossa primeira reunião, onde será o nosso próximo evento da noite. Então, gostaria muito de agradecer a oportunidade, a presença de todos vocês, pontuar aqui a presença de pessoas de vários estados do Brasil e muito feliz por poder compartilhar um pouco da nossa história. Muito obrigado, Isabel Alves de Andrade, Isabel Andrade, por essa, eu vou dizendo sempre aula, viu? Porque eu gosto de, né? A gente vai aprendendo, vai trocando, vai conhecendo a nossa história, e isso vai nos mantendo unidos e, como diria um provérbio africano, sozinhos somos fortes, juntos somos... Pois é.
juntos nós somos inquebrantáveis. Eu gostaria de convidar as jovens Yasmin e Amanda, do coral da LBV, para a entrega de exemplares dos livros em Esperanto a Isabel e a Quirino. Embaixo? Embaixo? Embaixo. Aqui não. É melhor para a imagem e para a fotografia também. Dando sequência aqui às falas, eu convido agora a diretora-presidente da Associação Baiana de Esperanto, Elísia Oliveira Martins. Martins de Oliveira, então, vocês estão me devendo aqui, hein? Já corrigi. Martins de Oliveira. Laene, o microfone para tá bom. Bom dia. Será? Alô, alô? Tá bom, né? Bom dia a todos. Eu estou até embasbacada para falar, porque a emoção é muito grande. Agora foi. Estar aqui novamente, mais uma vez, a convite do nosso vereador para essa sessão em homenagem à Liga Brasileira de Esperanto e aos congressos esperantistas. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui, e que vieram de todos os cantos do Brasil e da América Latina, e, enfim, é muita gratidão revê-los, que tem muita gente aqui que eu conheço, e que faz um tempinho que eu não vejo, mas estou muito feliz mesmo de tudo isso. Então, eu tenho que falar um pouquinho sobre da minha pessoa no movimento esperantista brasileiro. Então, eu já faço mais ou menos uns 45 anos que estou no movimento brasileiro de Esperanto, acompanhei todo esse pessoal, o que Isabel falou. Conheci também o presidente do movimento na época, que morava no Bangala, né, que a sede era por lá. Então, já acompanho a história muito longa. Fazendo adendo ao que Isabel falou, nós já tivemos, vamos completar, o 4º Congresso Brasileiro de Esperanto em Salvador, o de 1959, 1990, 1998, e o atual, que será logo mais, que estamos esperando todos vocês para a abertura, que vai acontecer lá no Terreiro de Jesus, na Casa de Pititinga, às 18 horas.
estarão todos convidados. Aqueles que estão nos ouvindo pelo meio de comunicação, ainda dá tempo de participar do congresso. E será uma felicidade para o movimento baiano, brasileiro e mundial ter vocês aqui, prestigiando o nosso Estado, a nossa cidade, o nosso movimento. Enfim, obrigada a todos, obrigado aos colegas aqui da mesa, e um abraço e até logo mais. Lá na Casa de Pititinga estaremos de braços abertos, esperando por vocês. Obrigada. Muito obrigado à diretora-presidente da Associação Baiana de Esperanto, Isabel e Elísia Martins Oliveira. Agora não errei, não. Então, agora vou convidar o presidente da Liga Brasileira de Esperanto, José Quirino de Macedo Neto. Senhor presidente dessa sessão, vereador Silvio Humberto, senhores diretores, prezados esperantistas, serventuários deste parlamento, eu subo a essa tribuna hoje pela segunda vez e com uma felicidade muito grande. E eu me lembro, eu estava revendo o vídeo da sessão solene de 2021, ainda limitados pelo isolamento social, por conta da trágica pandemia que nós vivemos. E eu lembro que subi a essa tribuna para falar sobre o Esperanto, ainda na condição de presidente da juventude, e eu mencionei uma coisa que eu gostaria de repetir. Eu falei sobre uma história chinesa que falava que quando dois seres humanos estão cruzando um ou outro na rua, seguindo em caminhos opostos, e cada um carrega consigo um pão, se no momento em que eles se cruzam, eles trocam entre si o pão, cada um carrega em seu rumo ainda um pão. No entanto, se esses mesmos indivíduos estão andando pelo mesmo caminho, em sentidos opostos, do mesmo jeito que antes, mas em vez do pão, cada um carrega consigo uma ideia, no momento em que eles se cruzam e trocam entre si a ideia, eles caminham com duas ideias. E isso diz muito respeito ao Esperanto. O Esperanto é esse momento de partilha. O Esperanto é esse movimento em que as pessoas compartilham de múltiplos pontos de vista, e que esses múltiplos pontos de vista e formas de ser e de pensar o mundo são respeitados. E o Esperanto tem tudo a ver com o parlamento, tem tudo a ver com a Câmara de Vereadores, com o espaço democrático em que as decisões são tomadas, as divergências se apresentam. Senhor vereador, quando Zamenhof criou o Esperanto, em 1887, que foi o lançamento oficial, depois de algumas tentativas, depois de 10 anos em que ele havia celebrado com os amigos dele, informalmente, fazendo um bolo, celebrando a existência de uma língua que ele tinha acabado de inventar. Apesar de todo aquele contexto de pensar no mundo melhor, nós sabíamos que o cenário de construção do Esperanto não era esse tão pacífico. Estamos falando de 1887, um período que precedia momentos trágicos da história da humanidade. Estamos falando de um jovem russo, judeu, numa Europa tomada pelo Império Czarista, e que, ao lançar o primeiro livro do Esperanto em 1887, adotou o pseudônimo Doutor Esperanto, ou seja, aquele que tinha esperança. E, fugindo do controle dele, por suposto, o nome da língua virou o pseudônimo que ele utilizava. Havia um motivo para ele utilizar
o pseudônimo Esperanto, Doutor Esperanto. E esse motivo era que não se sabia o que o Império czarista, o que o Império Russo poderia fazer com aquela ideia tão subversiva que era falar da paz. A paz, essa palavra perigosa para muita gente. A paz, essa palavra que quando a gente hasteia essa bandeira, defende esse propósito, os grandes poderosos se incomodam. E como Miguel Bento falou aqui muito bem, agem de todas as formas possíveis para combater. Na história do mundo e de outros movimentos, isso não foi diferente. O movimento esperantista, ele tem uma particularidade. Ele é sustentado pelo trabalho árduo, assíduo, de cada indivíduo que carrega consigo esse propósito. É, portanto, muito mais do que uma língua, muito mais do que defender, vereador, que nós falemos uma língua fácil. Isso é só um argumento que nós utilizamos para convencer as pessoas para a nossa ideia. É muito mais do que participar de congressos e rever os amigos. O Esperanto, embora seja não mais um projeto de língua, mas uma língua viva, ele contribui para um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade que ainda precisa ser construída. Um projeto de sociedade de mundo que ainda virão, porque não é o mundo que nós vivemos ainda hoje. Nós ainda estamos no mundo, e não só no mundo, mas no país, em que o colonialismo, a opressão, a exploração falam muito alto, em que as línguas, os povos e as culturas ainda sofrem, ainda são dizimados, ainda são perseguidos. E, portanto, o Esperanto se coloca como essa alternativa à comunicação, mas muito mais do que alternativa à comunicação, alternativa a esse clima hostil com que os poderosos tratam os povos que eles tornam subalternos. Muitas pessoas não entendem, vereador. Eu imagino que todos que estão aqui, que são esperantistas, vivem o mesmo conflito que eu. A nossa família não vai entender. Os nossos amigos não vão entender. Por que você fala essa língua, hein? Por que você defende esse negócio, hein? Uma língua que ninguém fala. E aí a gente dá risada e vê o plenário cheio de pessoas falando essa língua, cantando um hino numa língua de prosperidade, paz, fraternidade entre as pessoas. O Esperanto é uma língua natural e é uma língua viva. E todas as vezes que as pessoas nos provocam dizendo que ninguém fala isso, a gente só lembra dos momentos bons que o Esperanto nos proporciona, bons no sentido de que a gente vive, de fato, num espaço que internamente é muito democrático, em que as amizades realmente são muito verdadeiras e as pessoas se tratam de uma maneira verdadeiramente fraterna. Existem poucos espaços em que isso acontece. E eu tenho 26 anos de idade, né? Desses 26 anos de idade, 12 são de Esperanto. 12 anos de Esperanto é muito pouco para alguns que estão aqui, já têm algumas décadas, mas para mim é quase metade da minha vida. E uma metade importante da minha vida, porque é o início da minha adolescência até agora a vida adulta, né? A vida de jovem adulto. Então eu não sei o que é a minha vida sem o Esperanto. Eu não tenho outra personalidade que não seja aquela que eu desenvolvi vivendo o movimento esperantista, moldando os meus valores a partir do Esperanto. E aí, como eu disse, a família não vai entender. Eu sempre digo que, quando eu comecei a aprender Esperanto aos 14 anos de idade, meu pai disse: por que você não vai aprender inglês, né? Muita gente viveu isso também. E aí depois eu até aprendi inglês, mas o inglês não me trouxe a visão de mundo que o Esperanto me trouxe.
As pessoas falam, mas o inglês te dá oportunidades de vida. Pode ser. Oportunidades de emprego, pode ser. Mas o que nós queremos é muito maior. O que nós queremos é para um amanhã muito mais distante. Espero que seja mais curto do que esse distante que eu estou falando, mas nós queremos uma língua que nos forneça muito mais do que algo para o nosso currículo pessoal. A gente quer uma língua que forneça para a humanidade um valor de fraternidade. E aí hoje, aos 26 anos de idade, presidindo a Liga Brasileira de Esperanto, viajando muito, falando em Esperanto todos os dias, a família ainda fala, mas o que é que o Esperanto te dá em troca? Você trabalha tanto. E eu aprendi a dar uma resposta, inclusive. Eu digo, quem está dando em troca sou eu. Eu vou morrer, talvez eu reencarne, se isso existir. Vou voltar na Terra tantas outras vezes e eu não vou ter retribuído o que o Esperanto me proporcionou. E que bonito estarmos aqui hoje, no dia de abertura do 58º Congresso Brasileiro de Esperanto. Porque Zamenhof, quando falou sobre aproximar os povos, ele se referia não apenas aos povos das mais diferentes, das mais variadas culturas, mas ao próprio povo. E nós temos aqui, representando o povo brasileiro, pessoas que também vivem culturas muito distintas. Nosso país é muito grande, nosso país é muito vasto, não apenas geograficamente, territorialmente, mas também cultural e linguisticamente. E é maravilhosa essa oportunidade de nos entendermos e de construirmos algo genuíno. As dificuldades do movimento esperantista, elas existem. É certo que nós podemos dizer que as perseguições do século XX, elas não continuam na mesma proporção. Nós não estamos no Estado Novo Português, nós não estamos na Alemanha nazista, nós não estamos na ditadura militar brasileira, nós não estamos nesses períodos tenebrosos da história dos países em que o Esperanto foi duramente perseguido. Mas eu costumo dizer que o Esperanto ainda é um movimento perseguido, porque a perseguição ela é sutil. A perseguição ela começa no subfinanciamento, na ausência de política de Estado voltada para a questão linguística. É aquele famoso matar na unha. É quando a gente vai sobrevivendo aos poucos e mantendo um movimento pouco a pouco com o nosso bolso, com o nosso esforço, com o nosso suor. Eu queria chamar a atenção, vereador, para que o senhor, a mesa e os esperantistas aqui presentes olhassem o rosto do outro. Olhem entre vocês, se vejam. Vocês são o movimento esperantista. Vereador, aqui estão as pessoas que constroem do próprio bolso, do próprio suor, do próprio esforço, o movimento esperantista brasileiro, sem a ajuda do Estado, sem a ajuda do governo, dos governos estaduais. São as pessoas que sobrevivem voluntariamente, que dão o sangue e o suor para que isso esteja de pé. São vocês, os grandes guerreiros, por manter essa ideia viva e acesa no século XXI. Meus parabéns a todos vocês. E para finalizar a minha fala, eu sei que os desafios do movimento esperantista são muitos. E eu acho que é importante que nós tenhamos a esperança sempre na mente para que possamos ter um norte, um horizonte, né, para onde mirar. Eu trago uma palavra de esperança, que é um poema da Conceição Evaristo, publicado no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, em 2008. Esse poema se chama Pedra, Pau, Espinho e Grade, e diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra, mas a ousada esperança de quem marcha cordilheiras
triturando todas as pedras, da primeira à derradeira, de quem banha a vida toda no unguento da coragem e da luta cotidiana, faz do sumo beberragem. Topa a pedra pesadelo, é ali que faz parada, para o salto e não o recuo. Não estanca os seus sonhos, lá no fundo da memória. Pedra, pau, espinho e grade são da vida desafio. E se cai, nunca se perdem os seus sonhos esparramados. Adubam a vida, multiplicam, são motivo de viagem. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente da Liga Brasileira de Esperanto, José Quirino, por dar a palavra de ordem que a gente seguir esperançando, Eu esperanço, tu esperanças, e nós esperançamos, porque é isso que o nosso país está precisando, que a gente não perder mesmo a esperança que os dias melhores chegarão. Mas só vai seguir se a gente continuar regando, fazendo todos os dias, juntando, se aquilombando, formando uma energia, porque eu acredito muito na energia, na força que tem as energias, porque é isso que nos levará a, de fato, esses dias melhores, onde tenhamos as nossas diferenças, que é muito bom nesse nosso país, essa diversidade que nós temos, mas essas não podem ser utilizadas para, em nome de um padrão, em nome de um modelo, em nome de um único formato, estabelecer hierarquias entre nós e assim determinar quem vive, como vive, quem morre, Isso que acontece com a nossa juventude, a juventude negra, que tem sido vítima de um genocídio. Estamos perdendo para as esquinas. Então, esse é o momento, essa reflexão, ver ser um jovem de 26 anos, teve aqui, e essa possibilidade, você começa aos 14. Então, assim, a ideia da formação, e como a língua tem que é mais do que a língua, não é mais do que a fala, é o que ela carrega, são os valores, são os princípios. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de poder conduzir essa sessão, sempre nos colocando o nosso mandato, enquanto aqui estivermos, colocar à disposição do movimento, de seguir esperançando, porque essa é a palavra de ordem. É por isso que nós também temos como um bordão aqui que nos diz: nós somos gente que se importa com gente. Então, gente que se importa com gente tem a esperança como sua bandeira, e que sigamos esperançando, e que esses dias melhores vão chegar, e nós vamos construindo, juntando, se hermanando, para que, de fato, possamos, de fato, dizer que um outro mundo, sim, um outro mundo é possível. Então, declaro encerrado essa sessão memorável assim, eu vou dizer, em defesa do direito de esperançar, E que é materializado em que vocês fazem diuturnamente, assim, em cada ação, em cada gesto. Nós não temos o direito de desistir, não nos deixam desistir. Então, que quando a gente se sentir cansado, a Macota Valdina dizia assim: se encoste um no outro, que se encostando no outro ninguém cai, a gente segue, porque se não desistiram, não somos nós agora que vamos fazê-lo. Então, um muito bom dia a todos, declaro encerrada essa sessão. E um bom congresso para todos vocês.